Olá, pessoal, bem-vindos à introdução numérica de matemática, teoria de conjuntos. Aqui nós vamos ver relação de pertinência, relação de inclusão, o que é elemento, o que é conjunto, a introdução, aula 1, teoria de conjuntos. Vem comigo, moçada, olha só o que eu preparei para vocês. Então, na introdução de conjuntos, olha só, todos os elementos, objetos, animais, números, letras, eles podem compor um determinado conjunto. Então, olha o que eu preparei. Primeiro exemplo, conjunto de vogais. As vogais A, E, I, O, U são os elementos. Entre chaves, as chaves indicam o conjunto e o nome do conjunto, uma letra maiúscula. É esse estudo que nós vamos ver aqui nesse vídeo, entender o que são os elementos, entender o que é o conjunto, a relação de pertinência, ou seja, quando é que eu vou usar pertence e não pertence, a relação de inclusão, quando eu vou usar está contido, não está contido, contém e não contém, não espalha para ninguém, mas é entre elemento e conjunto. Então, veja bem, ó, as vogais são os elementos, a letra maiúscula é o nome do conjunto e as chaves é o que indica aquele conjunto de elementos serem um conjunto matematicamente falando. Relação de pertinência, pessoal. Se Azinho é um elemento de Azão, nós podemos dizer que o elemento Azinho pertence ao conjunto Azão e podemos escrever assim, ó, Azinho pertence a Azão. Azinho pertence a Azão. Se Azinho não é elemento de A, nós podemos dizer que o elemento Azinho não pertence ao conjunto A e podemos escrever Azinho não pertence a Azão. Tal relação é usada somente entre elemento e conjunto. O que nós temos que tirar aqui? Se o elemento faz parte daquele conjunto, é o pertence. Nesse caso aqui, ó. Se o elemento não faz parte do conjunto, é o não pertence. Essa é a anotação. Pertence e não pertence. Exemplo, considere um conjunto A formado por números naturais, ímpares, menores que 9. Nessa introdução de conjuntos, nós vamos passar também pelo conjunto dos números naturais, vamos falar de números ímpares. Naturais, então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito e além. Número ímpar é todo número que, quando é dividido por 2, sobra resto 1. Então, quais são os naturais ímpares menores que 9? É natural você pensar no 1, 3, 5 e 7. 1, 3, 5 e 7. São os naturais ímpares menores que 9. Menores que 9. Deste modo, eu posso falar que esse 1 pertence ao conjunto A. Eu escrevo assim, ó, 1 pertence a A em preto e eu leio em vermelho. 1 pertence a A. Observe que é elemento e conjunto. Elemento é como está escrito dentro do conjunto maior entre chaves, do jeito que ele está escrito. Se fosse 1 com bolinha, 1 com bolinha seria elemento. Se for 1 com quadradinho, 1 e quadradinho, seria elemento. Aí ele poderia pertencer ou não a esse conjunto. O 3 está dentro desse conjunto? Sim, eu falo que 3 pertence a A. Eu falo que o 5 pertence a A. Eu falo que o 7 pertence a A. E falo que um outro elemento, por exemplo, o 9, já que aqui é menores que 9, não é menor ou igual, menor que 9, né? Aqui, ó, menores que 9, então o 9 não pertence. Eu escreveria assim. Este primeiro slide, vê se ficou tranquilo para você. Em preto, aqui, ó, pertence e não pertence. Em vermelho, a leitura. Vamos mais, ó. Representação de um conjunto. Nós podemos representar isso aqui com o famoso diagrama de Venn, que é essa região delimitada aqui, ó. Eu coloco ali uma região delimitada, o nome do conjunto Azão. Se eu pegar um elemento Azinho, Bzinho, Czinho, ó, e pegar um X de fora, o que eu posso falar aqui? Eu posso falar que o Azinho, Bzinho, Czinho pertence ao conjunto Azão e o X não pertence. Então, é natural essa expressão, ó. E esse símbolo aqui, nessa região delimitada, chama diagrama de Venn, Venn-Euler, ou Euler, né? Diagrama de Venn é o mais conhecido. Na representação acima, nós temos que o Azinho pertence a Azão, o Bzinho também pertence a Azão, o Czinho também, e o X não pertence. Então, a relação de pertinência é entre elemento e conjunto. Escrevemos seus elementos entre chaves, seja um conjunto infinito ou finito. Exemplo. Olha aqui o exemplo 1, conjunto finito, que tem fim. O 0, 4 e 6, só os 3 elementos.
É um conjunto finito, tem fim. Agora, olha só. Conjuntos números pares não negativos. Pares não negativos, ó, o 0, 2, 4, 6, 8, 10, vai para o infinito e além. Tá vendo? É um conjunto infinito. Lembrando a você que números pares são todos os números que, ao ser dividido por 2, sobra resto 0. Tranquilo até aqui? Então, relação de pertinência, pertence e não pertence, entre elemento e conjunto. Bom, então, entre elemento e conjunto, pertence ou não pertence. E entre conjunto e conjunto, aí é o que nós vamos estudar aqui agora, relação de inclusão. Relação de inclusão só entre conjunto e conjunto. Então, se um conjunto está contido em outro, eu uso essa notação, ó, está contido. Se ele não está contido, a notação é esta. Exemplo, considero o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, o B formado por 2, 4 e 6 e o C formado por 2 e 8. Então, nós temos, olha só, a seguinte relação. Eu posso afirmar que o B está contido em A. Ó, esse conjunto B está inteiramente dentro do conjunto A. Observe, o conjunto A tem o 2, 4 e 6. Então, B, eu escrevo assim, B está contido em A, e leio assim, ó, B está contido em A. Eu posso falar que o C não está contido em A. Por quê? Porque o C é formado por 2 e 8, e aqui dentro não tem 8. Então, observe que esse conjunto formado por 2 e 8 não cabe inteiramente dentro do A. Então, C não está contido em A. C não está contido em A. Então, ó, o B está contido em A e o C não está contido em A. Eu posso falar também que o A contém B dentro de si mesmo. Então, A contém o conjunto B. A contém B. Verdade? Esse conjunto A maior, ele contém o B, 2, 4, 6 dentro do A? Sim, A contém B. Agora, observe que o C não está contido em A, né? Então, eu poderia falar que A não contém C. O conjunto A não contém o conjunto C dentro de si mesmo. Por quê? Por causa do 8. O conjunto A não contém C, porque o C é 2 e 8. E aqui não tem 8. Então, para conter, ele teria que estar inteiramente dentro dele. E para estar contido também, né? Teria que estar inteiramente. Então, eu escrevo A, não contém C. Preste atenção, então. Então, nós ficamos assim, ó. Os símbolos de relações entre conjuntos, ó. Está contido, não está contido. E para estar contido, ele tem que estar inteiramente. Um elemento que estiver fora não está contido. Não é parte dentro e parte fora. Tá? Então, está contido, ele tem que estar inteiramente dentro. Contém, ele tem que conter inteiramente o outro conjunto e não contém. Estas são as relações de inclusão. Observação aqui, ó. Observação aqui, pessoal, muito importante. Todo conjunto está contido nele mesmo. Todo conjunto está contido nele mesmo. A está contido em A. Todo conjunto está contido nele mesmo. Todo conjunto está contido. Então, guarde essas relações e vamos ver exercício, olha só. Aqui na questão número 1, elemento e conjunto. Então, é só o pertence e não pertence. Dê uma olhada aqui no conjunto A formado por 1, 3, 5 e 7. O B, 5, 7 e 9. Utilizando pertence e não pertence, relacione. Pessoal, será que o 3... Tá vendo que não tem chaves aqui, ó? Não é conjunto? Ele é elemento de B? 3 pertence a B? Ó, é tranquilo você observar que ele não pertence a B. 5 pertence a B? 5 está lá dentro do B? Está, 5 pertence a B. 1 pertence a B? 1 não. Não está escrito esse símbolo aqui, 1 dentro do B, ó. Não pertence. 5 pertence a A? 5 pertence a A. 2 pertence a A? Não. Conjunto A é só de números ímpares, o 2 é par. O 4 pertence a A? Também não. O 6 pertence a B? Também não. O 8 pertence a B? Também não. Tranquila relação de pertinência, pertence ou não pertence. Pessoal, esse é a introdução aqui da matemática, né? Então, esse estudo tem que ser constante, gradativo. Aqui nós vamos ver tudo aqui bem explicado, bem nos mínimos detalhes. Vamos um pouco mais agora, vamos fazer aqui uma questão de relação de inclusão. Ó. Está contido, não está contido, contém e não contém. O conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto B, 2, 4 e 6. Vamos para a nossa primeira linha que aqui está.
Observe agora que está entre chaves, ó, virou conjunto formado pelo 2, pelo número 2, o elemento 2. Então, agora é conjunto e conjunto, tem que ser está contido, não está contido, contém, não contém. Então, veja bem, esse conjunto formado só pelo 2 está contido em A? Tem o 2 aqui dentro? Tem o 2, verdade, está contido. O conjunto formado só pelo 3 também está contido em A. Observe que tem chaves, ó, conjunto e conjunto. Se não tivesse chave, seria pertence. Se não tivesse chave, seria elemento, escrito igualzinho. Para ser elemento, tem que estar escrito igualzinho. Então, esse cara aqui, o conjunto formado por 3, está contido lá dentro. O conjunto formado por 2 e 3, está contido? Está dentro do A? Sim. O conjunto formado, o B, está contido dentro do 2 e o 4? Observe que o B é maior que 2 e 4. Então, o B, ele não pode estar aqui dentro, já que ele é maior. Mas observe que 2 e 4 está dentro do B. Eu posso falar que B contém esse conjunto menor dentro de si. B contém o conjunto formado por 2 e 4, aqui do meu lado, aqui, ó. Então, B contém esse conjunto. O A está contido dentro do conjunto formado por 2, 3 e 4? Observe que também o A é maior do que esse conjunto, então não tem como ele estar lá dentro. Mas observe que o A contém esse conjunto formado por 2, 3, 4. Então, escrevo também assim, ó. O A contém. O A contém. Vamos mais uma linha. Qual a relação de A com B? Será que o A está contido em B? O A contém B? O A não está contido? Não contém? Vamos lá. O A está dentro do B? Observe que o A é maior do que o B. Então, não está contido. Mas pode o A conter o B dentro de si mesmo, dentro de A? Ó, esse B cabe dentro do A? Cabe. Então, A contém B. A contém B. A contém B. O conjunto formado pelo elemento 8 está contido em A? Não. E esse conjunto formado pelo 8, ele contém o A aqui dentro? Não. Então, ele não está contido. Não está contido. Esse conjunto aqui não está dentro do A. O conjunto formado pelo 2 está dentro do B? Está contido. O conjunto formado pelo 3 está dentro do B? Não tem 3 lá dentro do B, não está contido. O conjunto formado por 2, 4, 6 está dentro do A? Está dentro do A? O 2, 4, 6 está dentro do A. Então, ele está contido em A. Está contido em A. Aqui. Tudo bem? Mais uma linha. Mais uma linha. Será que o B está contido dentro desse conjunto 2 e 3? Observe que esse conjunto é muito maior. E ele não está contido aqui dentro. Agora, será que B contém esse conjunto 2 e 3 dentro de si? Será que o B contém esse conjunto dentro de si? Observe que ele tem o 2, mas não tem o 3. Então, ele também não contém. Então, o B não está contido e também não contém. Então, eu poderia usar aqui, ó, o não contém. Poderia usar também o não está contido. Seria verdade os dois. O B não está contido, o B também não contém. Então, eu poderia usar um ou outro aqui nesse caso. L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está contido dentro do B? Observe que o B é muito menor, então não pode esse conjunto estar dentro de B. Mas pode esse conjunto aqui conter B? Observe que esse conjunto contém B dentro de si. Então, ele contém. Está vendo? Esse conjunto contém o B dentro de cá. O B está contido em A? B está contido em A? Sim, verdade. B está contido em A. E o último aqui é a letra N, o conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está dentro do 4 e o 6? Não pode. Agora, esse conjunto contém o 4 e o 6 aqui dentro? Contém. Então, o último aqui seria o contém. Dê uma olhada com muita calma. Aqui a questão 1, relação de pertinência, pertence e não pertence, elemento e conjunto. No 2 começa a complicar um pouco mais, Relação de inclusão, está contido, não está contido, contém e não contém. E eu trouxe mais questões para a gente discutir. Olha só, vamos para a próxima questão, a questão 3. Olha só, considere o conjunto formado por A. O A, essas chaves de fora, é o conjunto maior. Aqui é 1 entre chaves 1 e 2. Cuidado aqui, pessoal. Quantos elementos nós temos no conjunto A? Nós temos 3, ó. Não confunda esse número 1 com este 1 entre chaves. 1 entre chaves é um elemento. Só um é outro elemento. É como eu falar que o João e o João da Silva
são pessoas diferentes. Então, aqui é o 1 entre chaves. Então, para ele ser elemento, tem que estar escrito 1 entre chaves. Então, aqui o 1 entre chaves é um elemento, o 1 é um outro elemento e o 2 é outro elemento. Então, olha só, lembrando aqui, relação de pertinência entre elemento e conjunto, relação de conjunto e conjunto, está contido, não está contido, contém, não contém, bem aqui em cima. Julgue os itens em verdadeiro ou falso. Olha o que eu preparei. Vamos aqui por partes. Ó, vamos lá. É verdade essa situação? Ó, quando eu coloco chaves, em regra, é conjunto. Então, conjunto formado por 1 está contido em A? Está contido em A? Observe que é verdade por causa deste número 1 aqui, ó. Verdadeiro por causa deste número 1 aqui. Não é deste, tá? Desse número 1 aqui, ó, que está no meio. Ou seja, o conjunto formado pelo elemento 1 está contido? Verdade, está contido. Agora, eu poderia usar o pertence? O pertence tem que ser elemento e conjunto. E para ser elemento, ele tem que estar grafado, escrito, daquele jeito. Então, como eu disse antes lá, 1 com um quadradinho, teria que estar escrito 1 com quadradinho. Se for 1 com a bolinha, 1 com bolinha. 1 com um pinguinho em cima, 1 com pinguinho em cima. Então, se aqui for 1 entre chaves, aqui também 1 entre chaves. Observe que tudo isso aqui está escrito lá. Se tiver escrito desse jeito, é elemento. Então, imagine o João da Silva. Tem o João da Silva lá? Tem o João da Silva. Verdade. Então, observe que os dois são verdades por motivos diferentes. O primeiro é verdade por causa desse elemento do meio, que é um conjunto formado só pelo 1 está contido, por causa desse elemento do meio. E o segundo é verdade por causa do primeiro elemento, que é o 1 entre chaves, escrito daquele jeito. Então, para ser elemento, tem que estar escrito igual. 1 entre chaves? 1 entre chaves. Será que o conjunto formado pelo 2 está contido em A? Aqui tem 2 no conjunto A? Tem. A relação de conjunto e conjunto está correta? Sim, verdade. Será que o conjunto formado pelo 2 pertence a A? Olha, cuidado. Está escrito lá dentro do conjunto A 2 entre chaves? Desse jeito, está escrito 2 entre chaves? Porque para ser pertinência, ele tem que estar escrito igual. Não está escrito lá, só tem 2. É como se aqui fosse o Sérgio e aqui o Sérgio da Silva, outro cara. Então, esse Sérgio da Silva não está no conjunto que só tem o Sérgio. Tá aqui, ó, esse item é falso. Será que 2 está contido em A? Olha, esse não pode, né? Porque 2 está contido entre conjunto e conjunto, é que elemento. Então, o correto seria pertence. Então, esse item é falso, porque a relação não está entre conjunto e conjunto. Item falso teria que ser entre chaves. 2 pertence a A. Está escrito 2 desse jeito aqui, ó, só o número 2 lá dentro. Ó, como eu falei, o Sérgio, tem um Sérgio lá dentro? Tem um Sérgio. Sérgio pertence a A. Verdade. Pode o conjunto formado por 1 e 2 pertencer a A? Olha, neste caso aqui é chaves e chaves, ele virou um conjunto. Para ser pertence, se fosse verdade, teria que ter abre chaves 1,2, fecha chaves. Não tem isso lá dentro. Então, esse item aqui é falso. Item falso. Então, para ser pertinência, tem que estar escrito daquele... Então, se lá dentro tivesse 1 entre chaves, o 1, o 2, e um outro elemento, chaves 1 e 2, dentro de chaves, se tivesse escrito desse jeito, seria verdade. Nesse caso, não. O conjunto formado por 1 e 2 está contido em A. Muito cuidado, muito cuidado. Ó, conjunto, chaves e conjunto. Verdade. Tem um elemento 1 e 2 lá dentro? Tem um elemento 1 e 2. Está entre chaves? Está a relação de inclusão? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Olha o 9. Eu posso falar que esse conjunto formado pelo 2 e o 3 não está contido em A? Ou seja, é o contraditório desse? Ó, mas se esse aqui é verdade e aqui é formado por 1 e 2, cuidado, aqui tem o 2, mas aqui é o 2 e o 3. 2 e 3. Aqui tem 3? Não tem 3. Então, esse conjunto, por causa do 3, não está contido em A. Então, cuidado, aqui o 1 e o 2 estão contidos, estão escritos. Agora, o 2 e o 3, não. O 3 não pertence. O 3 não é elemento.
Então, o conjunto que tenha 3 também não está contido. Então, esse item é verdadeiro. Ele realmente não está contido. O A não contém A. Pessoal, como eu já falei lá no primeiro slide, todo conjunto A está contido nele mesmo. Então, se A está contido em A, eu posso falar que A contém A. O A tanto está contido quanto o A contém a si mesmo. Então, todo conjunto está contido em si mesmo e todo conjunto contém a si mesmo. Então, eu não posso falar que o A não contém ele próprio. Então, esse item é falso. 11. O conjunto formado pelo João da Silva está contido em A. Falei para você, aqui é o João, aqui o João da Silva. Tem o João da Silva no conjunto A? Tem. A relação é conjunto e conjunto. Está contido? Verdadeiro. Verdade. E assim, o João da Silva, entre chaves, pertence a A? Olha, para ser verdade, tinha que estar escrito do mesmo jeito. Então, imagina o seguinte, esse é o João. Esse é o João da Silva. E esse aqui é o João Ferreira da Silva. Ou João da Silva Ferreira. Vou colocar igual, João da Silva e o João da Silva Ferreira. Né? Então, esse é outro cara, outro elemento, porque para ser pertence tem que estar escrito idêntico. Então, esse item é falso. Não tem dentro do conjunto um entre chaves. Muito cuidado, hein, gente? Muito cuidado. O A contém esse conjunto dentro dele mesmo? Conjunto e conjunto, a relação está correta. Tem o elemento 1 entre chaves? Tem um, tem. Então, esse item é verdadeiro. O A contém esse conjunto formado pelo João da Silva e o João. Verdade. O A contém esse conjunto formado pelo João da Silva, pelo João e pelo 2? Sim, também. Está escrito lá daquele jeito. O A não contém o conjunto formado pelo elemento 3. Verdade. Não tem 3 ali dentro. Então, ele não contém esse elemento. Verdade. E o último aqui. O A não contém o conjunto formado pelo João da Silva. O João da Silva está lá. Aqui, Então, se isso aqui é verdadeiro, eu não posso falar que o A não contém. O A contém o João da Silva ali dentro. O A contém. O A contém. Então, aqui está falando que o A não contém. Então, esse item é falso. O A não contém o João da Silva. Tá lá. Tranquila aí, moçada. Tudo bem? Só nossa introdução, hein? Aula 1. Eu trouxe aqui mais uma questão, a questão número 4. Da Universidade Estadual do Piauí. Eu trouxe aqui, pessoal, adaptada. Eu adaptei, tá? Porque eu tirei a letra E. Só tirei a letra E. Por quê? Porque a letra E fala do conjunto das partes, que é o conjunto de subconjuntos. Só que tem um capítulo que nós vamos ver ainda, conjunto das partes. Nessa introdução aqui de conjuntos, dentro do conteúdo de conjuntos, não é na aula 1, foi só por isso que eu tirei. Então, esse adaptado é porque eu tirei a letra E, que fala do conjunto das partes, que eu ainda não apresentei. Eu tenho um capítulo só de conjunto das partes, com vários exercícios também. Então, esse adaptada é a letra E que eu retirei. Caiu na questão lá da Universidade Estadual do Piauí. Seja o conjunto A abaixo. Olha aqui, quantos elementos eu tenho A? Eu tenho 0. Eu tenho 0 entre chaves, que é outro cara, o 1 entre chaves, que é outro elemento, e um outro elemento ainda, que é o 0 e o 1 entre chaves. É correto afirmar que o 0 não pertence a A. Pessoal, para pertencer tem que estar escrito idêntico lá. Tem esse símbolo aqui, 0, lá dentro? Tem. Aqui está falando que não tem, que ele não pertence, então esse item é falso. 0 pertence a A. Olha lá o 0 lá. Elemento, conjunto. Então, esse item é falso. Agora, olha o outro item. O 0 e o 1 entre chaves pertence a... Tem 0 e 1 entre chaves lá escrito desse jeito? Tem. Então, é verdadeiro. Esse item pertence. Verdadeiro. Então, aqui, o conjunto A está aqui. E o 0 e 1 entre chaves é esse elemento aqui. Verdade. O 0 e o 1 entre chaves não está contido em A. Não está. É falso, mas não é falso por causa desse elemento aqui, não. Ele está contido, mas por causa deste e deste. Então, item falso eu trouxe aqui, por causa deste e este, Observe, quando eu coloco conjunto aqui, conjunto e conjunto, formado pelo 0 e 1,
Esse 0 aqui é diferente do 0 entre chaves, que é diferente do 0 e 1 entre chaves. Esse 1 é diferente do 1 entre chaves. Então, quando eu coloco conjunto 0 e 1, está contido. Então, o correto seria estar contido. Então, falar que ele não está contido é falso, por causa desse 0 e desse 1 aqui. Os elementos de A são 0 e 1? Não, não, não. Os elementos são 0, 0 entre chaves, 1, 1 entre chaves e 0 e 1 entre chaves. Então, nada disso, item falso também. Beleza? Tá aqui, tudo certo, tudo tranquilo. Então, a questão lá da Universidade Estadual do Piauí foi aqui para vocês. Pessoal, acompanhem as próximas aulas, estude na calma e elegância, na constância, tá? Nada é rápido, o estudo é assim mesmo, tá? Então, devagar, mas sempre nós vamos continuando e vamos sempre aprendendo aqui. Grande abraço, bem-vindo à próxima aula, aula 2, assistam.